Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma das nossas lives, sendo que eu prometi ontem para vocês que no final da noite nós teríamos uma live especial. Contudo, eu não consegui realizar ontem à noite essa live porque eu precisava descansar um pouco o meu coração e descansar também a minha cabeça. Para quê? Para que eu pudesse entregar para vocês o melhor do que eu tenho. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre começarmos, a partir de hoje, uma jornada juntos. Tudo que eu faço na minha vida, eu costumo colocar em prática e fazer testes. Coisas que deram certo comigo, eu quero ver se é possível que isso dê certo de novo. Ou seja, colocar à prova as nossas experiências, baseando, logicamente, não só na nossa experiência, mas num resultado semelhante na vida de outros ou na vida de muitos. E eu quero contar alguns segredos para vocês nessa live de hoje, coisas que nas nossas lives de notícias não existem. É uma espécie de last call aberto para vocês. É o que acontece lá nos nossos cursos fechados. Eu vou entregar para vocês um pouco disso aqui para vocês, porque a profundidade de alguns assuntos requer que a gente esteja num grupo mais reduzido. São coisas que a gente trata lá. Mas eu tenho um compromisso com você que não está lá, que você não pôde ainda estar e que, obviamente, você merece por passar tanto tempo comigo aqui. Eu tenho um valor, mas vocês também têm esse valor. E, diferentemente da maioria dos canais que eu sei que apenas olham vocês como inscritos, que dão lucro, que são números, eu não vim do YouTube como muitos inscritos, como muitos youtubers são, que nunca foram nada, nunca fizeram nada, encontraram nessa plataforma uma oportunidade para ganhar dinheiro. A maioria não tinha nem de cair morto, nem vivo, quanto mais morto. E eu sei disso. A gente conhece pelo conteúdo, a gente sabe pelo modelo, pela caminhada, o perigo que é quando você vem de um lugar nenhum, sem nenhuma história, e vem aqui querer ser alguma coisa. Isso é muito perigoso. Diferentemente disso, a minha história não começa no YouTube. Então, quando eu vejo a Daniela, a Maria da Penha, José Mário, a Maria José, o Tuca, quando eu vejo, eu sei que aí é uma pessoa, não é um número. E esse é o primeiro detalhe básico para que você compreenda o porquê que eu vou fazer a partir de hoje uma jornada junto com vocês. E vou provar, o Casinha Azul tá aí com a gente, eu vou provar para cada um de vocês que eu tô certo. Como é que eu vou fazer isso? A sua vida vai mudar. Obrigado, meu amor. A minha já mudou, já chegou com queijinho e um café, né? Então, eu vou ver a sua vida mudar. Quanto você vai pagar por isso? Nada. Talvez não. Para mim, pelo menos, pode ter certeza. Eu vou ter o maior prazer. A única forma que você vai me pagar é quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, você vai deixar o comentário no vídeo do meu canal. Você vai dizer, ó, mano, assim aconteceu, mudou, tô vivendo isso, minha história tá mudando, a minha história tô vivendo um novo momento, não quero o seu dinheiro. Eu quero que você deixe o comentário do testemunho, porque isso tudo vai servir como prova e vai servir também como incentivo para que as outras pessoas também possam viver esse momento mágico que vai acontecer na vida de vocês.
Eu vou tomar um pouquinho do café, porque a gente aqui em casa trabalha até tarde, vocês sabem disso. Aí eu trabalhei, fui descansar, não dormi tão bem, mas dormi o suficiente para a gente poder conversar aqui, né? Então, deixa apenas eu tomar esse cafezinho aqui e a gente já vai começar o nosso encontro, que vai ser um encontro que hoje você vai dar um pontapé inicial para você ter uma vida transformada. Hoje eu vou te ensinar como você ter uma vida abundante. Você quer ter uma vida abundante? Você quer viver uma vida de abundância? Sair de uma vez por todas desse quadro de escassez contínuo que você vai, sem nenhum tipo de técnica, mas uma coisa real, concreta? Quantos aqui querem ter essa experiência? Quantos querem sair da escassez? Ah, mano, mas o Brasil é um país. Mas, mano, a política do Brasil. Mas, mano, a economia do Brasil. A gente vai chegar lá. Deixa eu só terminar o meu cafezinho. Que delícia esse café. Gratidão aos céus, porque esse café é uma maravilha. Que café gostoso. E feito sempre com amor, né? Quando você coloca amor nas coisas, as coisas começam a ter um sabor diferente. Esse é o primeiro ensino para vocês hoje. Se for fazer algo, faça por amor. Coloque amor no que você for fazer. E você vai ver que as coisas vão ter um outro sabor na sua vida. A vida começa a te tratar de maneira muito mais abundante na resposta à sua existência quando você faz as coisas e impõe amor. Quando você coloca amor em qualquer coisa que você fizer na sua vida, as coisas e a vida têm uma conexão, uma frequência diferente. Então, esse café com certeza foi feito com amor. Não foi a máquina, né? Aqui a gente não tem inteligência artificial, né? A gente tem a inteligência samial, né? A Sâmia é que faz o café. Ah, meu Deus do céu, que mistério. Eu vou parar, senão não vou conseguir nem fazer de tão gostoso que tá a coisa aqui. Mas, irmãos, vamos tentar começar do começo. Há algum tempo que eu venho me incomodando e muito com o conteúdo do meu canal, e sempre me incomodou isso. Mas eu tinha uma obrigação como brasileiro e cidadão de alertar o que iria acontecer. A partir de agora, as notícias que eu dou a vocês são apenas notícias do óbvio, porque eu já falei tudo isso há muitos anos. E essas notícias continuarão sendo dadas no nosso canal, porque o nosso canal é de notícias. Só que eu me vejo numa obrigação única, uma responsabilidade em te dizer que esse conteúdo me prejudica. Esse conteúdo me trouxe muitos problemas durante toda a minha vida aqui no YouTube. Muitos, você não tem ideia de quantos problemas ele trouxe. Não foram desafios, não, foram problemas mesmo. E que eu tive que resolvê-los e até hoje ainda resolvo. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, essa obrigação boa, né? Não obrigação, prazer, de dizer a você que existe um outro lado. Que apesar das notícias que nós trazemos aqui, essas notícias, elas não têm efeito nenhum na sua vida se você apenas observar como informação. Se você não atrai isso para você energeticamente.
se você não atrai isso que acontece no mundo de maneira negativa, para que isso se torne um peso na sua vida. São apenas informações. Então, eu continuarei fazendo isso, trazendo notícias, porque eu gosto de informar também as pessoas. Mas muito obrigado. Maria está fazendo um almoço maravilhoso. Maria, a vida vai te dar de volta. Tenha certeza disso. Mas eu vi no meu coração uma necessidade, mas é necessidade de escassez, né? Mas é meio que um desafio. Fui desafiado pela vida a trazer algo para mudar você. E eu não estou falando nesse exato momento, não estou falando de trabalho, de negócio. Nós não vamos trabalhar de negócio, nem de trabalho, nem de dinheiro aqui. Nosso conteúdo, esse conteúdo aqui é um conteúdo para transformar você. Para tirar você de onde você está e conduzir você para uma vida de abundância. Então hoje começa esse propósito. A você que está no nosso canal, quero que você traga o máximo de pessoas que você conhece para ter essa oportunidade de ter esse conteúdo único. Único para a sua vida. Então, hoje, nós vamos trazer aqui o básico, né? Hoje a gente começa uma introdução muito simplificada, mas que já vai começar a fazer efeito na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje. Maravilha, vamos lá. Vamos lá. Algumas coisas acontecem na nossa vida por permissão de Deus. Algumas pessoas nascem em alguns lugares mais privilegiados e outros nascem em lugares muito menos privilegiados. E aqui uns nascem lá e outros nascem aqui. Existem muitas perguntas que se fazem com relação a doutrinas que explicam reencarnação, doutrinas que explicam que isso é karma, doutrinas que explicam que é a vontade de Deus para tudo, que Deus é soberano. Todo mundo vai falar o que entende, o que interpreta, né? O que interpreta. Mas hoje eu quero trazer para você não o que as pessoas interpretam, não o que as pessoas ou as religiões dizem, né? Eu vou trazer para vocês o que a escritura, por exemplo, vamos usar a escritura, né? No caso, hoje a gente pode usar a Bíblia, né? E dentro desse texto, a gente pode tirar aqui uma lição. Vamos colocar aqui, ó, como base do nosso primeiro dia de encontro, nosso primeiro encontro hoje aqui. Lucas fala sobre um dos principais princípios para que você tenha uma vida extraordinária. E a gente vai começar por esse princípio aqui. Lucas vamos olhar aqui. Lucas 6. Eu vou começar do 27. Lucas capítulo 6, 27. Vamos ver o que o texto diz? Vamos compreender aqui o ensinamento do mestre. Pelo menos todas as religiões que eu conheço têm o Messias como mestre.
Ou uns acreditam que ele é o filho de Deus, outros acreditam que ele é profeta, outros acreditam que ele é um sábio, um guru. Então, todo mundo é unânime em relação ao que o mestre fala. Então, vamos ouvir o mestre. 27 começa assim, ó, amar os inimigos. Pô, que pancada, hein? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e faça o bem aos que te odeiam. Abençoem os que te amaldiçoam. Orem por aqueles que te maltratam. Se alguém bater na sua face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija de volta. Como vocês querem que os outros lhe façam, faça também você aos outros. Que mérito vocês terão se amarem os que te amam? Isso até os pecadores fazem. Todo mundo faz. E que mérito terão se emprestarem as pessoas que te esperam em devolução? Até os pecadores emprestam aos pecadores. Emprestam e recebem devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque é bondoso para os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai, Deus, é misericordioso com você. Julgando os outros. Agora prepara. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem, doem, o que for. Calma. Doem e será dado a vocês uma medida calcada, sacudida e transbordante. Pois a medida que também será usada para medir vocês. Esse aqui é o resumo da abundância. Alguém que chega ao ponto de perder uma túnica e ainda dá a outra. Ou a capa. Alguém ao ponto de que qualquer pessoa que tentar lhe fazer um mal, aquele mal tem um efeito mínimo na sua vida. Ao ponto de que você está plenamente cheio da plenitude, da graça, do amor, da felicidade, que você tem capacidade para perdoar qualquer pessoa e ajudar até mesmo o seu inimigo. Lembre-se que aqui existem uma infinitude de conceitos de abundância. Vamos partir do princípio que uma pessoa leva o meu relógio e ele pede para levar o meu boné. Quando você tem uma vida com abundância, você entrega o relógio, entrega o boné, entrega a sandália e sai dali e você vai ter dinheiro para comprar 10 relógios, 10 sandálias, 10 bonés. Porque a sua vida é abundante. Se alguém te ofender, aquela ofensa não tem poder nenhum, porque você vive uma vida de abundância que uma ofensa
ela não consegue ter o mesmo peso que a quantidade de amor e de elogios e de pessoas que você começa a aproximar na sua vida abundante. Então, quando você tem abundância de carinho, de acolhimento, de afetividade, boas relações, aquela ofensa, você tem uma capacidade muito maior e você perdoa, porque não faz efeito nenhum na sua vida. Se os políticos começam a fazer a maldade, continuar com a maldade, viver na maldade, você não os inveja, porque você sabe que a sua vida é muito mais, por exemplo, saudável do que eles, porque você tem uma vida abundante e saudável. A sua vida, a sua saúde física está, e você sabe que eles não conseguem nem dormir. Então você começa a olhar com eles com misericórdia, você diz assim, cara, eu tenho uma vida tão abençoada, eu durmo, acordo, saio, me divirto com a minha família, esses cidadãos só pensam em roubar e não ser preso, roubar e não ser preso. Olha que energia que eles vivem. Você se desconecta do espírito que te atrai para a escassez. Mas isso é que é o grande desafio. Qual é o desafio, mano? É começar. Porque você, nesse momento, provavelmente não está vivendo uma vida abundante, não está rodeado de muitos amigos. Muitos aqui podem não estar com a vida, a saúde física em ordem. Sei que a maioria deve estar passando por problemas financeiros. Então, esse cenário que eu acabei de lhe apresentar é o cenário de quem já está na vida abundante. Aí é fácil, não é? É sim. É muito fácil. É muito fácil. Mas então, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou continuar com uma vida de escassez e não tendo capacidade de viver essa abundância, de ao ponto de perdoar as pessoas com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade, aprender a dar mais do que eu receber, porque eu tenho muito para dar, seja na parte financeira, na parte emocional, na parte espiritual, ou eu tomo uma atitude e digo assim: eu não aceito mais a vida que eu estou levando. Você tem duas escolhas. Hoje você pode decidir continuar vivendo a mesma vida que você leva, com os mesmos problemas, com as mesmas escassez, com todas as complexidades que você vive, sem soluções. E vivendo a vida toda dentro desse espiral da morte que você escolheu viver. Ou você tem a possibilidade de, a partir de hoje, comigo aqui, nós vamos fazer encontros, você vai ver os vídeos no meu canal, eu estarei sempre postando, sempre fazendo lives quando eu puder, senão eu vou postar vídeos, e vou te dar os caminhos para que você comece a viver uma vida de abundância. Quantos querem aqui viver uma vida abundante? Quantos querem? Podem falar isso. Fale aí no chat. Então, esse vídeo com certeza é para você. Vamos lá. Vamos começar pela vida abundante. Como eu posso ter uma vida abundante? Existem pelo menos 3 principais formas de você ter uma vida abundante. 3 formas. A primeira forma é você nascer numa família maravilhosa e uma família financeiramente muito bem abastada, e aí você vai poder viver e desfrutar do melhor que a vida tem, porque você nasceu ali numa questão, um acaso da vida, um momento, e aí você pensa na doutrina que você quiser, mas você nasceu naquela família, teve aquelas oportunidades e aí as coisas acontecem. A segunda é o elemento sorte. E sorte, eu já vi várias pessoas terem sorte na vida, mesmo sendo pessoas horríveis, mesmo sendo pessoas canalhas, aquelas pessoas que não valem nada, e tiveram sorte. A vida deixou
que a sorte chegasse até elas. Aí você pensa, mas ele foi merecedor ali. Bem, tem um propósito, porque nem tudo aquilo que é reluz é ouro. Às vezes você vê uma pessoa que ganhou muito dinheiro na vida dela, mas ela está completamente perdida. Aliás, a maioria das pessoas que eu conheço que são ricas, não são todas, mas a maioria das pessoas que eu conheço que ganharam a sua riqueza de maneira ávida, ambiciosa ou desonesta, tem as suas vidas completamente destruídas, filhos problemáticos, casamentos mentirosos, falsificados, uma vida que vive à base de todo tipo de tragédia. São pessoas que apenas pelo lado de fora, a única coisa que elas têm é riqueza, dinheiro. Isso não é uma vida abundante. Isso não é uma vida abundante. Não há abundância nisso aí. Isso é apenas um estereótipo, porque teve sorte. Sorte na mão de muita gente que eu conheço se tornou uma tragédia para eles, porque se monstrificaram, se falsificaram, vivem uma vida de aparências, falam do que não acreditam, seguem aquilo que não creem, apenas para manter aquela persona criada para o lado de fora. Essas pessoas estão se autodestruindo e um dia lá essa conta vai chegar. E às vezes você se perde ao ponto de que não tem volta. Então a sorte pela sorte também não é bom. Mas existe uma terceira forma de você conquistar realmente uma abundância. Não estamos falando só da área financeira. Então a abundância em todo o seu proceder. É você começar hoje a construir um novo ser dentro de você. Porque até então, esse ser que está aí não deu certo. Até então, as decisões que você tomou, a maneira com que você enxerga o mundo, a maneira com que você percebe a sua presença aqui, não deu certo. Alguma coisa está errado. Tem algo em nós, e aí eu me coloco sempre nas nossas histórias, porque a gente tem que sempre melhorar. Tem algo que não está conectado com a abundância na nossa vida. E nós precisamos observar o que é. Hoje, eu vou trazer para vocês uma coisa que eu tenho certeza, que muita gente aqui dentro precisa fazer. Isso porque antes de eu vir para cá, eu fiz uma meditação. Eu conversei com o Eterno. E eu pedi para que todas as vezes que eu for falar sobre esse assunto, que ele me coloque os temas, porque vocês é que vão assistir. Então, quem sabe mais, quem precisa, é o Criador. Então, eu conversei com ele de maneira muito tranquila, sem pular, sem grito, sem nada, porque eu quero saber o que precisa ser tratado hoje. Meu papo com o Criador é muito reto. Eu não tenho curva com o Criador, não, tá? Excelentíssimo Deus da eternidade, que fez a luz, o céu e a terra. Oh, meu Deus, a glória do... Não. Eu bato um papo com o meu Criador. Foi ele que me criou. É meu pai. Então, papai, chega aí. Preciso ter uma conversa com o senhor. Eu preciso levar essa mensagem para as pessoas. O que elas precisam? Pronto. Aí vem a resposta. É bem simples assim. O meu papo com o Criador é assim. Eu não faço cerimônia, não tem culto. É direto e reto. Eu passei em um coma 35 dias, morri 2 vezes. Quem me trouxe para cá de volta? Foi o meu pai. Então eu já sei o quanto ele me ama. Eu já sei o quanto ele quer que eu melhore. E o quanto ele pode e fez e tem feito na minha vida, apesar de
todos os desafios que me trazem, por exemplo, trazer esse conteúdo no YouTube, que é o meu grande desafio, são esses aqui, eu vivo uma vida, graças a Deus, uma vida abundante. Ah, mas eu quero sempre mais. Quero? Claro que eu quero. E a gente vai chegar lá, mas a primeira coisa, para todos nós que estamos aqui hoje, todos nós, existe um princípio basilar nesse assunto. E se você não fizer, se você não estiver disposto a lidar com esse primeiro assunto que nós vamos tratar hoje aqui, nada acontece. E é isso aqui, ó. Perdoem e serão perdoados. O que é isso, mano? Negócio de perdão, tem que perdoar? Claro que tem que perdoar. Eu tenho muitos exemplos muitos exemplos e testemunhos durante essa toda a minha caminhada na minha vida como conselheiro espiritual de centenas de casos de pessoas que tiveram a sua vida completamente travada porque não perdoavam. Eu vou contar algumas histórias aqui. Houve um caso de uma menina que ela, infelizmente, em um dado momento da vida dela, ela teve, ela foi, passou numa situação de um homem ter se aproveitado dela. Eu não posso falar aqui como é que é o nome, né? Mas é isso. Ela era muito nova, tinha 12 anos de idade, era praticamente uma criança. E teve esse caso na vida dela. E o que, que aconteceu? Isso marcou muito a vida. Os pais, né, ficaram muito revoltados e ela também ficou muito revoltada, obviamente, né? Mas passou os anos e ela passou a acreditar que todo homem não prestava, que todo homem era igual e que todo homem iria fazer isso sempre. E aquele caso, por exemplo, dela, que é um caso extremo, eu estou colocando apenas um extremo aqui, tá? Não é o seu caso, pode até ser. Ela, todas as vezes que ela se relacionava com um homem, pode ter certeza, só dava BO. Só se relacionou com gente que não presta. Passou toda a vida nesse movimento. Nunca conseguiu ser feliz. Depois, lá, já uma certa idade, alguém teve que ter uma visão disso. Chegar literalmente, falar com ela e dizer: você sabe por que tudo isso aconteceu na sua vida? Ela: não, então, porque você nunca perdoou quem te machucou. Aquela garota caiu em pranto, já não era mais garota, praticamente uma mulher de pouco mais de 40 anos de idade. Chorou desesperada, olhou para o céu, pediu perdão a Deus, à família, aos amigos que ela tratou mal, os homens que ela tratou mal. Aquele cara, ela perdoou aquele cidadão que fez aquilo com ela. Depois de tudo isso, conseguiu perdoar. Foi uma dor terrível no coração, porque perdoar é difícil, é muito complicado você ter que perdoar alguém. Isso porque ela te machucou, mas você lembra que antes de você perdoar essa pessoa, Deus te perdoou. Deus te amou. O universo já te deu infinitas possibilidades. E aí ela perdoou aquele cidadão. O que aconteceu? Depois disso tudo, ela encontrou alguém que tratou o resto do período da vida dela como se ela fosse uma rainha.
viver uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Esse cidadão levou ela para viajar o mundo todo, comia o que ela quisesse, tinha todo o respeito, foi acolhida e passou daquele tempo até o final da sua vida vivendo uma vida realmente de amor. Foi realmente amada por alguém. Então, bloqueios que causam na nossa vida, que entram na nossa vida e a gente não percebe, podem ser tão drásticos quanto esse, como pode ser sutis, como um outro caso que eu já contei aqui, né? Meu esposo é Jesus Cristo, morro por ele, valeu, Lia, parabéns. Então, nesse caso é um caso extremo, mas existem outros casos. Eu sei que muitos de vocês, eu sei que muitos de vocês podem ter algum problema de não ter perdoado alguém. Pois eu já vou te dizer, se você quiser continuar nessa caminhada comigo, me desculpe, você precisa perdoar. Perdoar todos, perdoa esses políticos aí que estão fazendo, perdoe as pessoas que te tratam mal, perdoa as pessoas que de alguma forma te prejudicou financeiramente, perdoa as pessoas que de alguma forma te ofendeu, ou alguém que já te maltratou, fez algo na tua vida grave, alguém que maltratou seus pais, você nunca perdoou, não sei quem você precisa perdoar. Você hoje, a sua lição de casa hoje, a sua lição de casa hoje é você parar um momento, refletir e pensar quem você nunca perdoou. E perdoe. Perdoe e deixe. Porque quando você se desvincular desse primeiro ponto, aí você já vai estar começando a se aproximar das possibilidades daquilo que, de tudo aquilo que esse ponto na sua vida te travou. Ah, mano, perdoar a mim mesmo? Quantas pessoas precisam se perdoar pelas coisas que fizeram? Se perdoe. Eu entendo. Todos nós falhamos. Você acha que eu não? Ou você acha que eu sou um anjo? Muito longe disso. Todos nós falhamos. Fazemos escolhas equivocadas, nos precipitamos. E eu sei que é difícil, depois que as consequências vêm, a gente olha tudo e boa parte do que aconteceu, a culpa é nossa. E aí você, de vez de se perdoar e procurar corrigir e caminhar dali para frente numa novidade de vida, não, você fica apenas remoendo o passado, trazendo o presente, o passado presente na sua vida inteira, te impedindo de você começar, pelo menos, a seguir o norte. Lembre-se de uma coisa, todas as dores na nossa vida têm um início, meio e fim. Lembre-se que você não precisa passar a vida inteira debaixo de uma provação. Na vida nós temos provações. Na vida nós temos desafios. Na vida nós temos momentos sim que vão trazer a prova à nossa vida, mas isso não é para sempre. Porque a vida é feita de estações, ninguém é o tempo todo, muito menos no verão, nem na primavera. Existem tempos e tempos, fases e fases, porque ninguém suportaria viver uma vida debaixo, por exemplo, de uma tempestade. Como é que você, imagina você hoje, se você fosse morar em frente ao mar, que é um lugar maravilhoso, em frente ao mar que tem um sol maravilhoso e que você pode desfrutar de tudo isso. Agora me responda, você viveria no lugar em frente à praia se todos os dias fosse só chuva e tempestade e ventania? Qual a graça que o mar, que o sol, que a areia e que aquele paraíso todo tem se chover e ventania todos os dias? Isso é a vida. A vida, ela tem dois momentos importantes, que é o momento da tempestade e o momento da bonança. Por que que as tempestades nos atingem?
Por que que momentos de desafio nos atingem? Primeiro, tempestades constroem marinheiros fortes. São as tempestades que demonstram o marinheiro que tem dentro de nós. Quem é o capitão e como vai a sua tripulação. Então, esqueça. A vida não é, ela está. Pense na vida como um grande mar, como um oceano, seja qual for, Índico, Pacífico, Adriático, Mediterrâneo, ou Atlântico, qualquer mar, Ártico, Antártico, qualquer dos mares que existe no mundo, todos têm uma coisa em comum. Isso eu posso dizer com convicção, né? Com experiências até. Nenhum mar é. O mesmo mar que você sai agora e começa a navegar, o mesmo barco ou o mesmo nadador que saia 1 hora depois, ele já está vivendo uma outra experiência. É um outro mar. O mar nunca é, ele sempre está. Justamente para mostrar que a vida também é assim. Há momentos em que você vai estar em profunda tempestade. Só que você pensa, meu Deus, vou jogar tudo para cima e agora vou largar o mar. Você pode perguntar para todo mergulhador, ou para todo pescador, para todo velejador, quando o camarada passa um perrengue no mar, né? Que você aí enfrenta ondas de 5, 6 metros de altura, ventos de 40, 45 nós ou até mais, onde você vê a hora do barco que vai lá em cima e depois de lá de cima despenca, cai no vácuo, cai ali no buraco, você vê ali aquelas batidas na onda, você parece que está dentro de uma máquina de lavar e você vê a hora de romper o marco, os estágios quebrar, quilha, leme largar de lado, você vê que tudo pode acontecer naquele momento ali, o barco adernando a ponto de virar, e você vê tudo aquilo, passa por tudo aquilo, aí você chega em terra firme, assim, que você pensa que o cara vai largar, né? Ele diz assim, o cara pensa 2 minutinhos que ele vai abandonar aquela vida. Quando dá 2, 3 dias, ele tá querendo voltar pro mar. Nenhum marinheiro abandona o mar. Por pior que ele tenha passado a experiência. Ele está sempre querendo voltar para lá. Porque é da natureza dele. Ele foi forjado para esses desafios. E pode ter certeza, na próxima que ele tiver, ele está preparado para passar. Porque na próxima vez, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma melhor revisão no barco, ele vai colocar mais mantimento, ele vai comprar velas propícias para tempestades por onde ele tiver que passar. Ele vai fazer uma revisão muito melhor na meteorologia, vai aprender mais a ler cartas, vai aprender mais a ler, na realidade, a meteorologia, vai estar muito mais preparado para a próxima tempestade. Então, aquela tempestade que era grande, quando ele pegar de novo, ele passa de letra. Mas o que é bom dessa vida? Por que a vida é assim, como o mar, como a vida de um marinheiro? É porque quando você passa pela tempestade, vem a bonança. Você se sente muito mais forte, mas você se sente pleno porque você começa a ver a luz, começa a ver o sol, aquele mar de azeite assim, ó, refletindo assim, os peixes passando, os golfinhos, as baleias, e aí você percebe que você está no meio de uma multidão de águas, mas você é o rei. Você venceu. Então, só damos valores aos momentos mais peculiares ou até simples da vida quando nós passamos pelas tempestades. Coisas que para nós, a vida, por exemplo, o conforto da vida é muito perigoso. O conforto é perigoso. Zona de conforto é um absurdo.
Você pega hoje, por exemplo, por que que hoje a gente tem dificuldade de agradecer por muito daquilo que nós vivemos? Por que que a gente não é grato? Porque a gente se acostumou demais a esse conforto civilizatório que a gente tem. Conforto civilizatório. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que mora dentro de um barco, te dar esse exemplo básico, eu quero hoje que você pense muito em mar, tem um sentido porque eu estou tratando disso com vocês. Eu tenho um motivo para falar isso aqui. Fica tranquilo que no final você vai entender. 12 e 12. Ó, mistério. 12 e 12. Vamos lá. Quando você pega alguém que mora dentro de um barco, tudo que você tem em abundância, tudo que você tem em abundância na areia, na terra, você não tem dentro do barco. Contudo, tudo que hoje a terra não te oferece mais, tem tudo no mar. Por isso que chamam de uma outra vida. Por exemplo, você dentro do mar não pode sair para comprar um refrigerante, comprar uma pizza, né? Você não vai ligar para o delivery, né? Se tiver um problema e tal, para você resolver no mar, por exemplo, você tem que resolver, você tem que ser o mecânico do seu barco, você tem que ser o técnico do mastro, você precisa entender de meteorologia, você precisa entender se caso haja um problema elétrico, você tem que ser o eletricista. Então, as comodidades da vida, do dia a dia, do seu celular, não existem. É o senhor do seu mundo. Você está presente em todos os desafios e também todos os prazeres. Porque os prazeres que você tem dentro de um barco ou no mar, nenhum local do mundo vai te proporcionar isso. Porque o mar está vivo, ele fala com você. Você não se sente solidão, você pode estar no meio do oceano. Do nada, você não olha para um lado, vê só água, para o outro lado você só vê água. Eu duvido alguém se sentir sozinho, porque você começa a fazer parte daquilo ali. O barulho, o vento fala, está te explicando o que está acontecendo. Os animais, quando as ondas vão mudando, você percebe que quando você vai se aproximando de alguma costa, muda-se o clima, muda-se as ondas, as correntezas, o vento. Tudo vai falando com você, é uma comunicação fantástica e é uma intensidade, é uma experiência que só o mar entrega para você. É para todos? Bem, eu acredito que é para muitos. Porque para você ter tudo isso aí, tem um preço. Você tem que estar disposto a viver todos os momentos que o mar tem para te proporcionar. Porque em questão de segundos, aliás, de minutos, de minutos. Aí, ó. Hoje Deus já me abençoou. Fui sacar 300, Deus multiplicou, tinha 600. Tá vendo aí? As coisas começam a acontecer. Depois eu quero que vocês deixem o testemunho de vocês aqui embaixo no vídeo. Porque tudo que está sendo falado aqui está sendo transformado em algo dentro de você. E aí, somente aquelas pessoas que estão dispostas a viver aquilo que o mar tem para oferecer é que conseguem ter. Foi agora há pouco, ó, mano, tá vendo? Agorinha, agorinha, né? Tá vendo? É só se conectar. Pegou lá, ó, tinha 300, ele foi buscar 300, tinha 600. Já começou. Só se conectar. Conecte, que as coisas acontecem. Tá vendo? A vida já está surpreendendo ele. E não sou eu que vou fazer, irmãos.
Porque tá tudo dentro de você. Sabe por quê? Porque o mar que eu estou falando é você. Dentro de cada ser humano tem um oceano. Aliás, melhor dizendo, todos os oceanos estão dentro de você. Tudo. E é por isso que você pula de emoções, às vezes fica triste, às vezes fica ansioso, às vezes fica totalmente pulando, explodindo de alegria, né? Às vezes você está pensativo. É o mar. São os momentos que o mar nos oferece. Então, se você não sabe lidar com isso, e de vez de aprender a passar esse momento com humildade e ter essa experiência interna de entender que somos humanos e que os nossos momentos e as nossas emoções não podem nos controlar, mas, pelo contrário, estão aqui para nos auxiliar na caminhada, você vai estar sempre passando pelo mesmo mar. Porque, infelizmente, aquele que não aprende tem que passar de novo. Aquele cidadão, por exemplo, ele vai, pega um barco, sai, entra no oceano, não olha a meteorologia, daqui a pouco ele não sabe o que são os ventos alísios, aí ele não conhece a correnteza, começa a pegar, aí tenta pegar o mar, não sabe controlar a vela direito ainda, não tem experiência, aí fica pegando o vento em popa o tempo todo nas costas do barco, o inferno, daqui a pouco o vento para, e aí ele não vê que a temperatura baixou, que caiu, né, a pressão, pronto, está no meio de uma tempestade. Ele não sabe. Ele não consegue, não teve, ele não aprendeu da primeira vez. Sabe o que vai acontecer? Você vai cair numa tempestade de novo. Só que vai cair na tempestade e vai ter os mesmos problemas da primeira vez. Por quê? Porque você deixou se controlar pelas emoções. Você se conectou de maneira negativa àquele fenômeno, àquela experiência. Você começou a procurar culpados, começou a colocar raiva naquilo que você está fazendo. Você, quando não culpa os outros, vai culpar você pelo que você fez. E você não tem a humildade de reconhecer que as coisas são assim, que a vida nos proporciona esses momentos para que você se torne um marinheiro melhor. Você está disposto a viver uma vida abundante? Prepare-se, porque vai vir algumas tempestades. É normal. Ah, mano, mas eu tô passando por tempestades agora. Que legal. Que legal. Aproveite. Aproveite, porque você vai sentir saudade dela. Você vai sentir saudade dela. Por quê? Porque quando terminar essa tempestade que você está passando agora, você já perdoou? Já se perdoou por estar na tempestade? Já perdoou quem te colocou na tempestade? Já perdoou a tempestade? Tá tudo perdoado? Teu coração tá limpo? Não tá ainda? Faça isso. Faça isso. Primeira coisa, perdoe-se, perdoe o próximo, perdoe as circunstâncias, perdoe a todos. Está todo mundo perdoado. Livre-se dessa carga, porque nessa tempestade, quanto menos peso do passado você trouxer, mais fácil o seu barco vai passar. Porque tempestades têm uma capacidade enorme de tirar coisas inúteis do barco. Por que nós temos esse princípio de que a embarcação é uma espécie de arca de Noé, o céu de Deus? Porque numa embarcação você não consegue levar o que está dentro da sua casa. Pode olhar a experiência de todo cara do barco. Se ele conseguir marinizar a mulher dele, já é um milagre. Até para levar a mulher para o barco é difícil. Porque a maioria das mulheres, até viver a experiência
de estar dentro de um barco, de conectado com a natureza, de ver que aquilo ali tudo é Deus mesmo, por Deus ali dentro. Meu amigo, a mulher diz que vai te largar, vai bater em você, aí o barco começa a ameaçar, uma série de loucuras, porque conhece a experiência. É muito alienígena para ela, não tem ideia. E aí é que começa o desafio. Aí é que começa o desafio. Porque quando você fala que vai morar dentro do barco, a primeira coisa que você faz, você olha para um barco de 40 pés ou um barco de 35 pés, sei lá, um barco. A maioria das pessoas compra até um 40, 45. A partir disso, são barcos muito caros, então nem todo mundo vai ter que trabalhar muito para comprar. Então as pessoas preferem sempre comprar barcos até 45 pés aí, uns compram para reformar, outros constrói, mas enfim, eu quero comprar um barco. Ainda que você tenha um barco de 45 pés, não cabe nem o que tem no seu quarto. Porque uma outra coisa que o oceano nos explica é o seguinte: o jardim e a piscina, irmão, é enorme, mas a casa não. A casa é pequenininha. Não tem lugar para excessos. São 2 camisas, 2 shorts ou 3, um sapato se der, um terno é luxo, uma máquina de lavar, meu irmão, é um milagre quando a mulher consegue uma máquina de lavar dentro de um barco, que graça de Deus. As mulheres ficam orando, conheço várias mulheres de marinheiros que o sonho delas é ter uma máquina de lavar dentro do barco, que não tem. Geladeira pequenininha, às vezes tem uma maior, dependendo se for um catamarã, mas você vai fazer energia, tem que fazer energia da energia solar, ou botar lá, sei lá, outros dispositivos, tem moinho, tem uma série de moinho de vento, outras coisas que a galera usa para gerar, tem que ter um gerador, gerador tem que ter energia tem que ter diesel. Cara, é uma loucura, então o cara não tem espaço. Qualquer paiolzinho que tem no barco ali, quando o cara encontra um paiol livre ali, o cara, a alegria que surge dentro do cara, meu Deus, tem um espacinho aqui para eu colocar, sei lá, para eu colocar aqui 2 sapatos. O cara, a alegria, sabe por quê? Ele aprende a dar valor. Ele aprende a dar valor porque ele troca aquele monte de coisas que não serve para merda nenhuma pelo direito de viver aquela plenitude que o oceano lhe oferece. Escolhas! Não há espaço na sua vida para abundância e para o não perdão, por exemplo. A abundância e o ódio, a abundância e a inveja, a abundância e qualquer outro sentimento de autodestrutivo não andam no mesmo barco. Então, se você quer navegar, se você quer viver uma vida abundante, porque todo o peso, para você ter ideia, 1.000 litros de água dentro daquela embarcação toda, não tem uns barcos grandes? Não interessa, pode ser um barco de 50 pés. Quando você coloca 1.000 litros de água dentro do barco, você vê que a performance do navio ou do barco, da embarcação já muda, diminui. Olha só. E isso é uma outra coisa, né? Hoje nós temos loja de dessalinizador, que são usados, são water maker, né? É um equipamento que você coloca no barco, você consegue fazer água dentro do barco. Hoje temos essa tecnologia à disposição, massa, maravilhoso. Então você tem uma certa autonomia dentro do barco. Você tem uma autonomia dentro do barco hoje para viver. Você pode viver fora, por exemplo, da terra hoje. Você pode passar anos e anos morando dentro do barco sem precisar ir na terra. Essa autonomia quem vai dizer é você. Que marinheiro você é? Está preparado para isso? Você conhece de elétrica? Você conhece de hidráulica um pouquinho? Você tem noção de mecânica? Se você tem essas noções, se você se preparou para isso, o mar é todo seu. Você é o rei. E vai viver uma vida com abundância, mas não essa abundância falsificada que o mundo te oferece. É aquela abundância de você acordar de manhã, aquele sol subindo assim, ó,
Meu Deus, que você vê subindo do mar, aquela coisa linda, e vem aquele vento batendo no seu rosto, daqui a pouco você olha para o lado, aquela baleia jubarte dando aquele pulo. Pá! E aí você vai e bota, puxa a vela, dá uma risadinha de leve e tal, prepara, puxa a genoa, e aí o vento começa. Você vendo do vento, mano. O tempo mandando para onde você vai e que horas você vai. Você começa a ser controlado pelo tempo. E aí o vento vai te levando, daqui a pouco você vê o barco surfando, né? E aqueles golfinhos assim, ó. Vocês já perceberam que os golfinhos normalmente quando encontram com alguma embarcação, eles ficam surfando, você fica até nervoso, né? Que ele fica surfando ali na proa do barco, o barco tá indo ali e parece que o barco vai machucar ele, você fica olhando assim, o que esse golfinho tá fazendo aí? Ele tá surfando na onda que você faz, né? Aquele movimento de deslocamento da água da proa do barco, né? Logicamente do fundo, que vai empurrando, vai gerando uma onda que ele vai surfar. Você faz até golfinho surfar, irmão. E aí você pensa que ele tá ali correndo algum risco? Nada, tá feliz da vida, doido, ter encontrado um para ajudar ele ali a dar aquela surfada. Que a alegria do golfinho é surfar, né? Foi feito para isso, né? Então, essas experiências todas, esses momentos mágicos que a vida te proporciona, de uma hora você está num lugar, outra hora você está em outro lugar, e cada mar é uma história, cada história é uma experiência, cada experiência torna-se você melhor, e são relações puras, honestas, não tem falsificação no mar, não tem como você ser malandro no mar, e o mar não tem malandragem com você, o mar diz o que ele vai fazer, eu sou assim, ó, pá, e faz. Se você anda em respeito ao mar, pode ter certeza, ele nunca te surpreende. Se você foi surpreendido, foi porque você subestimou. Então, nesse momento, aprenda a descarregar essas bagagens. Tudo que você aprendeu até hoje, esquece. Examina tudo aí, retém o que é bom e tal, mas esquece. A partir de hoje, nós vamos construir um caminho diferente aqui. Mas hoje, a oração é: perdoe-me, Senhor. E diga o quanto você se ama. Fale para você. Perdoe-se a si mesmo. Perdoe tudo que está ao seu redor, mas principalmente perdoe-se a si mesmo. Fale quanto você se ama. E vamos construir essa história linda, mágica, a partir de hoje. Porque eu vou te dizer que é quando você tomar essa primeira atitude, algumas coisas já vão começar a mudar na sua vida. Então, não vou tratar de mais nada hoje. Esse encontro hoje é para perdão. É começar do zero. Então, faça hoje uma oração, uma meditação, não sei como é que você chama. Fique em um lugar separado e perdoe todo mundo que te magoou. Lembre das pessoas que você passou, coloca tudo diante do teu coração. E perdoa um, perdoa outro, vai perdoando, esquece e se perdoe e coloque um compromisso a partir de hoje. Compromisso conosco aqui, eu e vocês, porque eu quero ver isso acontecer na vida de vocês. Eu quero ver isso acontecer na vida de vocês. Eu quero ver a vida de vocês abençoadas. Eu quero ver os testemunhos aqui embaixo
das mudanças que vocês vão ter a partir do momento que vocês começarem a fazer essa oração. Eu quero que você me diga o que aconteceu de bom e o que aconteceu até do que você acha que não foi bom. Não tem problema. Deixe o seu testemunho debaixo desse vídeo e convide sua família para assistir esse vídeo. Convide um amigo, convide a sua mãe, convide o seu primo, traga todo mundo para fazer uma reflexão conosco nessa live. E a partir daí, toda semana, pode ter certeza, toda semana nós teremos um vídeo, 2, 3, quem sabe até todos os dias. Isso eu vou deixar em paz no meu coração. Na hora que vier a mensagem no meu coração e que eu sentir que eu tenho que falar, eu vou abrir a live na hora e a live vai estar aí. Então eu não vou ficar aqui me programando vocês, por quê? Porque é uma coisa que tem que vir no meu coração. Eu tenho que sentir que é o momento. Aí vem no meu coração, eu tenho paz para fazer, porque eu não faço, eu não manipulo informação, eu não manipulo mensagem. Eu acho que a mensagem ela vem da fonte. Então a fonte traz no nosso coração. Ó, hoje fala sobre isso. Então eu pergunto a papai, papai, o que eu falo hoje? Se ele falar, fala disso aqui, eu vou falar. Se tiver que fazer 2 lives durante o dia, eu faço 2. Se tiver que fazer 10, eu faço 10. Se eu precisar fazer nenhuma, não vou fazer nenhuma, tá? Então, guardem essas mensagens no dia de hoje. A mensagem de hoje é, para todos nós, perdoe e serão perdoados. Tá feito o desafio e a partir de amanhã eu já quero ver os comentários nesse vídeo aqui. O que esse vídeo fez na sua vida e o que já aconteceu durante essa semana. Nesse vídeo, vocês durante a semana vão colocando aqui, tá? O comentário nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falando e você vai colocando os comentários no próximo vídeo, tá bom? Que a luz esteja sobre a vida de vocês, que esse domingo seja um domingo de muita graça e que o amor do Eterno esteja abundante na vida de cada um de vocês, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima live, tá? Valeu!